Vamos lá, tá? Esse daqui é um vídeo daqueles que não é tranquilão de fazer, mas que eu gosto de fazer no geral. Que é um vídeo trazendo todo mundo, tentando trazer todo mundo pra realidade. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, estou com a camisa aqui do Fluminense, né? Então, nossa, você está sendo clubista. Cara, eu até tento não ser, sempre tento ter uma análise um pouco mais racional, mas obviamente sou tricolor, não tem como negar, não existe jornalismo imparcial, existe o jornalista que tenta ser imparcial, e tem uns que nem isso são, mas todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma vida, todo mundo tem uma preferência clubística. Então, existe aqueles que negam a realidade, e esse não sou eu. Falando em camisa, ó, chegou a camisa V, essa camisa está sensacional, posso falar aqui, ó, porque estou usando, ó. Camisa muito maneira, a camisa atual de treino do Fluminense. Tem lá na Fute Fanatics. Você já sabe, se pagar com o Pix tem 10% de desconto. Se pagar com o cupom Raiz Tricolor, aí você ganha mais desconto ainda se for a sua primeira compra, tá? Eu vou deixar o link aqui da descrição aqui embaixo. A entrega da Fute Fanatics é muito boa. Eu pedi um negócio na semana passada, já chegou, eu moro no interior do Rio, né? Obviamente, se você morar no Nordeste, no Norte, a logística ali é um pouquinho diferente, mas ainda assim, a entrega é super rápida no cenário geral ali também. Todos os tamanhos, dá pra você comprar. Essas camisas de treino não dá pra personalizar, né? Mas você pode comprar lá na Fute Fanatics. Eu recomendo a Fute Fanatics, tá? Vamos falar, cara, dos assuntos aqui que chamaram a atenção no jogo de ontem, né? Antes disso, só deixar claro, o Marquinhos foi anunciado, tá? O jogador do Fluminense apareceu lá já no site da CBF e tudo mais, etc. E o próprio site do Flu botou aí, ó, o Fluminense anuncia a contratação de Marquinhos, atacante assinou um contrato de empréstimo até o final do ano, pertence ao Arsenal e chega com empréstimo com opção de compra. Esse valor ainda não foi revelado. Mas vamos lá para questões do jogo de ontem, tá? E por que é um vídeo que eu falei que é complicado, mas eu gosto de fazer? Porque, cara, a gente no jogo de ontem, e antes de eu falar de todas as confusões, eu preciso falar sobre Bruno Mota Correia. Um árbitro com pouca ou nenhuma experiência em arbitragem de jogos médios. Você fala, Gabriel, mas ontem era um jogo grande, era um clássico, sim. Ele tem pouca experiência em jogos médios. É exatamente isso. É um cara que, no ano passado, apitou um clássico Fluminense e Botafogo sem praticamente ter apitado nenhum jogo da Série A do Carioca na vida. Exatamente, ele não tinha apitado Série A do Carioca na vida direito e já foi escalado direto para um clássico. E no ano passado, eu mencionei isso no meu pré-jogo aqui, falei, cara, tem que tomar cuidado, árbitro assim, inexperiente. Quando rolou a bola de Fluminense e Botafogo, os jogadores sabiam disso, e o primeiro tempo da partida, eu até fui rever a minha análise lá do jogo, e eu falo, cara, o árbitro estragou o primeiro tempo da partida, porque ele não soube controlar um clássico. E aí até eu fui reviver esse vídeo agora, e teve gente falando, peraí, como é que é assim? Você tá reclamando de arbitragem num jogo que seu time teve um pênalti? Sim. Que o árbitro conduziu mal a partida. Eu não venho pra cá defender o Fluminense. Não é esse o meu objetivo aqui do canal, defender o Fluminense. Meu objetivo aqui do canal é trazer informação. Se o Fluminense tá errado, o Fluminense tá errado. Não vou negar a realidade aqui. Enfim, o pênalti no pênalti lá no lance do Calegari foi. O impedimento lá no lance do jogo do ano passado do Botafogo, o Vitor Sá não estava impedido mesmo. Mas o árbitro foi ruim na condução da partida. Deixou jogadores apitarem a partida. Jogadores do Fluminense e do Botafogo lá no outro jogo. Ou seja, foi um árbitro que prejudicou um jogo entre Fluminense e Botafogo muito bom. Eu lembro que até eu utilizei essa frase lá, que era, finalmente a gente tá jogando um Fla-Flu com outro clube, porque durante um bom tempo só o Fla-Flu era interessante aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, aquele jogo quando o Botafogo estava sendo interessante até o momento em que o Bruno Mota Correia estragou o jogo porque não tem pulso. E árbitro que não tem pulso, o jogador cresce pra cima dele. E ele tenta controlar com o quê? Com cartão. Só que chega uma hora que o jogador dobra a aposta. E aí foi o grande problema dele nesse Fluminense Vasco. Só que já começa me chamando a atenção porque a arbitragem como a do Bruno Mota Correia são arbitragens danosas. São arbitragens danosas. E a Ferdi começou com uma lógica lá no Flamengo e Vasco, né? Vamos chamar os clubes, a gente conta com a participação dos clubes. Vamos chamar os clubes para poder decidir quem vai ser a arbitragem da partida. E desculpa, isso é uma medida que
é de certa maneira até populista. Parece que a FERJ tá... Não, aqui a gente conta com a participação dos clubes. Parece que ela tá dando voz aos clubes. Não tá. Ela tá se eximindo de uma responsabilidade. Quando a FERJ, o presidente da FERJ, o Rubens Lopes, ele é eleito, é para que ele comande o futebol do Rio de Janeiro. Delegar é diferente de despachar serviço para os outros, de tirar a responsabilidade. Delegar não é tirar a responsabilidade. E o que a FERJ está fazendo é tirar a sua própria responsabilidade. Quem reclamou da FERJ sobre o árbitro nessa vez? Não. Por quê? Porque quem escolheu foram os clubes. E os clubes estão totalmente errados de aceitarem isso. Sim, Fluminense e Vasco se reuniram com a FERJ e falaram, vamos escolher o Bruno Mota Corrêa para poder apitar esse jogo. Então, assim, a culpa recai sobre os clubes e não recai sobre a FERJ. Mesmo a FERJ sendo quem comanda o futebol. A FERJ não delegou essa função aos clubes. Não, a FERJ tirou a responsabilidade dela para passar para os clubes e os clubes são culpados, porque aceitaram isso. Ou você acha que quando o Fluminense topou aceitar o Bruno Mota Corrêa, ele não lembrou do jogo do ano passado e pensou, dá pra crescer pra cima desse árbitro? Claro que pensou. Você acha que o Vasco não tinha essa informação? Pô, tá achando que clube de futebol sou eu, é você? Não, meu amigo. Tem um monte de gente, tem um monte de funcionário que tem conhecimento, que conhece, que sabe, que viu, que soube falar. Então é claro que tem. Mas o árbitro é vascaíno. E o tricolor? Nem sei se aquela foto é dele mesmo, né? Nunca confirmaram e tal. E o Vasco escolheu um árbitro tricolor pra apitar o jogo? Que isso, pô? O que o Vasco tá fazendo? Não só um árbitro tricolor, mas um árbitro que era da Young Flu, sei lá, pelaquela foto lá diz que era isso. Que coisa é essa? E o Vasco aceitou isso, quis isso? Que isso, gente? Se transformou numa loucura o futebol carioca. E a gente vai pros lances práticos, tá? Porque a arbitragem dele nos lances capitais, pra mim, não foi tão ruim. O prejuízo principal pra mim foram na condução da partida, principalmente naqueles 7 minutos pra bater uma falta, onde ele resulta nas expulsões. Porque a conduta dos jogadores também é danosa, né? Só pra lembrar, Vasco e Fluminense também tem participação nisso. Ele autorizou a cobrança da falta, o Payet demora e os jogadores ficam arrumando confusão na área. Os jogadores são culpados também. Mas pegando lances capitais, tá? E aí pra dar a minha opinião, porque eu não fico aqui em cima do muro não, e não tenho problema de falar quando o Fluminense é ajudado ou quando o Fluminense é prejudicado. Nenhum dos dois. Teve um lance, o lance do Medel, eu vou ver se eu consigo botar aí uns prints na tela, eu não posso botar, né, sempre bom lembrar, não posso botar as imagens aqui, porque nesse ano a gente não tá lá na parceria com a Dali com o direito das imagens. Vamos lá, tá? O primeiro lance que chama um pouquinho mais a atenção de todo mundo é um pênalti no Medel, né? Seria um pênalti ali em cima do jogador do Vasco, que teria esse pênalti sido um escanteio batido para a área, que o Medel é empurrado pelo Ganso. Só que um pouquinho antes o Marcelo já sofre a falta e é o que o árbitro dá. Ele dá a falta no Marcelo. E acontece antes do pênalti. Foi pênalti, Medel? Foi. Mas já tinha acontecido uma falta antes. Então isso não faz sentido. Esse até os vascaínos reclamaram muito pouco. Pênalti em John Arias. Esse daqui é outro. O pênalti no John Arias. Aí esse daí eu já tenho imagem aqui. Vamos lá, tá? Eu olhei 2 vezes esse lance na hora do jogo, eu não tive a conclusão de que foi pênalti, não. Olhando em casa com calma, é óbvio, é um print e é horrível ver coisa por print, tá? O ideal é ter o vídeo, mas eu não tenho o vídeo, não posso passar o vídeo. O braço do John Arias tá pra trás e a marcação ali, esse 27, acho que é o Galdames, tá meio que segurando. Pelo print, você olha e fala, pênalti, pô. O maluco tá segurando, o Arias tá correndo pra bola e o maluco tá segurando e travando o braço do Arias, dando ali um golpe de judô. Quando você vê o vídeo correndo, você meio que percebe que é um toque muito de leve. Então, assim, a decisão do árbitro de campo, olhando, ele tá aqui, ó, olhando de frente pro lance, se ele desse o pênalti, seria aquele pênalti que a gente já viu acontecendo algumas vezes, que é pênalti de replay em câmera lenta, e se ele não dá o pênalti como ele não deu, também não é um absurdo geral pra mim não, tá? É lance de câmera lenta. Lance de câmera lenta também é pênalti, mas enfim, é um cenário muito complicado esse lance aqui. Num cravo que foi pênalti, acho que... E o VAR não ia se meter numa decisão, foi interpretativa dele se o Galdames trava o braço do Arias. Se ele trava com uma força suficiente pra ser pênalti ou não, é da interpretação do árbitro. Expulsões. Nossa. Não, antes das expulsões tem a falta, né? Aliás, o impedimento, né? O gol anulado do Vasco por impedimento. Vamos lá, tá? Que esse daqui a gente tem que ter atenção, porque esse daqui é um lance muito fácil e que tem gente errando, pô, querendo errar, sei lá.
Olha só, tá aí na tela o lançamento. Vocês estão vendo que tá no exato momento em que a bola sai do pé, assim que funciona a regra, ó. Tá no exato momento, é o último frame em que a bola estiver encostando o pé do Paulo Henrique. E aqui no cantinho, vocês estão vendo o Guga parado em cima da linha e o David, é óbvio, a imagem tá cortada, porque se eu girar um pouquinho mais a câmera, a bola já vai ter saído do pé. Mas dá pra perceber que o corpo do David tá inclinado pra frente. Então ele e o Guga, ele tá um pouquinho atrás do Guga com os pés, mas o corpo dele tá muito inclinado pra frente. É um lance milimétrico, e a câmera que eles mostraram para poder tirar essa dúvida do pênalti, do impedimento, foi essa daqui, que não é a melhor das câmeras, porque você tá muito longe, né? Ó, tá lá no momento do passe, e quando você olha aqui embaixo, ó, dá a impressão de quê? Que o David tá muito para trás do meio de campo e que o Guga tá muito para frente do meio de campo. Só que não é exatamente essa a situação, como eu mostrei aqui, ó. Na hora do passe, o David tá com o corpo inclinado que aquela outra câmera não pega. Vamos lá. Outro lance, a mão do Germancano. Essa mão do Germancano é uma que, se você vê de frente, você diz que é pênalti, se você vê de trás, você diz que não é pênalti. Por esse ângulo, mostra que a mão do Germancano está totalmente encostada aqui no corpo. Ele não está ampliando o espaço corporal dele. Quando você vai mostrar em outro ângulo, como aqui, ó, nesse daqui, dá a impressão de que ele está ampliando o corpo dele. É importante lembrar, nesse lance o VAR chamou, o árbitro foi até o vídeo e concordou com a decisão que ele mesmo tinha tomado no campo de que não tinha expansão do corpo, tá? Que a mão do Germancano ele tá simplesmente protegendo aqui. E aí ele não tá expandindo o corpo dele. A grande questão é a seguinte, a bola passaria se a mão do Germancano estivesse para baixo? E eu diria que não, essa bola não passaria. Então, pênalti também não foi uma decisão acertada. Aliás, foi uma decisão acertada do árbitro, mas foi errada do VAR. Aí a gente tem mais 2 lances aqui, na verdade mais 3 lances. Um é do Medel, né, que seria o pênalti pro Fluminense, né? Esse daí, olhando novamente, não temos aqui o vídeo da transmissão. Eu não achei esse vídeo em lugar nenhum, não achei esse print em lugar nenhum, só achei esse recorte na vertical no Twitter. Não consegui achar, tá? Mas ó, o único replay que tem é esse daqui, que é um chute do Renato Augusto, a bola bate na mão do Medel e sobra pro John Arias, ele está dentro da área e ele tá ampliando o espaço corporal, ó. Olha lá, ele tá ampliando o espaço corporal dele. Qual que é a dúvida em relação a esse lance, tá? Eu, na hora que eu vi, que me mostraram, eu falei, pênalti, porque nitidamente a bola bate na mão dele. A questão é só a seguinte, tá? E com essa câmera, com esse ângulo, não vai dar pra ter a certeza. Se a bola bate no joelho dele antes. Se a bola bater no joelho do Medel antes, e novamente, não dá pra dizer que isso aconteceu por essa câmera, tá? Não dá pra dizer que a bola bateu no joelho antes, não. Mas se a bola bate no joelho do Medel antes de bater no braço dele, não é pênalti. Num Fla-Flu de 2022, o Fluminense teve um pênalti, inclusive, que o juiz deu, que foi muito parecido, que a bola bateu no joelho e depois na mão do Nino, e o VAR mandou voltar, né, porque justamente tinha batido no corpo. Mas, novamente, por essa câmera, não dá pra ter certeza se a bola bate no joelho dele, tá? A impressão, inclusive, que eu tenho é que não bate, que a bola bate direto na mão. Ela bate na mão com certeza. Isso é fato, tá? Ela bate na mão com certeza. Mas me dá a impressão de que a bola bate direto na mão do Medel, porque ela não muda a trajetória no meio. Se ela mudasse a trajetória antes de bater na mão, mudasse o giro da bola, a gente poderia dizer, mas não bate. Isso pra mim foi pênalti, tá? Com a câmera que eu tenho, era pra ter sido pênalti pro Fluminense no primeiro tempo. E o outro lance, onde eu acho que houve erro, tá? Outros 2 lances que eu acho que houve erro. A confusão lá dentro da grande área, que resultou nas expulsões. Esse lance é absurdo, é um cenário, tipo assim, muito, muito, muito ridículo. De não ter sido dado pênalti, aliás, não ter sido dado 2 coisas, na verdade, né? Vamos lá. É um lance muito absurdo de não terem expulsado o André, e sim o André merecia ter sido expulso. O André faz 2 lances de cartão amarelo. O André arruma uma confusão primeiro, e depois de arrumar essa confusão e tomar o amarelo, ele dá
no Zé Gabriel, olhando pra ver se o árbitro não tava olhando, e o árbitro olha na hora. O árbitro pipocou de não ter expulsado o André, tinha que ter expulsado o André ali naquele lance. Assim como foi condescendente e medroso de expulsar e de dar amarelo pra uma série de jogadores. O Paia demorou a tomar cartão amarelo só lá no final. O Paia apitou o jogo. Assim como os jogadores do Fluminense também, mas o Paia apitou o jogo, segurou, fez cera, fez tudo que queria e não tomou amarelo também, porque o árbitro era medroso e teve medo de expulsar o André. E ele dá o vermelho pro Thiago Santos e pro Medel por uma microconfusão. Assim como ele deu também pro Diniz. Porque era um árbitro horroroso. Então, pra mim, novamente, merecia ter sido expulso o André naquele lance da confusão. E por último, a questão do Verratti e da falta, né, em cima do jogador do Fluminense no lance do gol. Esse é um lance que pra mim, ó, eu tenho o print aqui, esse daqui eu consigo colocar indo e voltando. Esse é um lance que pra mim é um pouco mais complicado de se analisar. E por que eu tô falando isso? Porque, ó, quando você olha aqui, ó, o Verratti tá segurando o braço do Felipe Andrade. A mesma coisa do John Arias lá atrás. Ó. Ele tá segurando e tá forçando o corpo. Quando o Felipe Andrade vai cair, ele já cai sozinho, mas com a força da travada do Verratti. Eu, num primeiro momento, tive a impressão de não ter sido falta, tá? Tive a impressão de não ter sido falta. Porque, ó, quando o Felipe Andrade cai, ele meio que cai patinando sozinho. Não tinha achado falta do Felipe Andrade. Revendo várias vezes em casa, estou na dúvida. Confesso, não cravo que foi falta, não cravo que não foi falta. Porque, de fato, ó, ele trava o braço do Felipe Andrade atrás, mas o Felipe Andrade escorrega e cai sozinho. Novamente, a mesma coisa do John Arias. O movimento foi suficiente para poder derrubar o Felipe Andrade, assim como o movimento foi suficiente para derrubar o John Arias? Não sei. Fato é que esse lance não tinha como... Foi um erro de protocolo do árbitro. O árbitro errou no protocolo. Porque ele apita antes do Verratti chutar. O Fábio, inclusive, meio que vai até estranho pra bola, porque ele já sabia que não seria gol, que não seria validado. Então, foi um lance de protocolo. O VAR não poderia se meter porque o árbitro errou apitando antes. Não era pra ter feito isso. A arbitragem foi ridícula, os jogadores colaboraram pra essa arbitragem ser ridícula e os clubes colaboraram pra essa arbitragem ser ridícula. Parabéns à Ferg, você conseguiu. A culpa é dos clubes, não é sua, porque você passou a culpa pros outros. Otários são os clubes que continuam dando essa moral toda pra essa federação falida. Valeu.